No vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário que eu nunca falei aqui no canal, que é o fundo imobiliário TRXF11. Então, se você já gosta desse fundo imobiliário, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí para não perder mais nenhum conteúdo sobre fundos imobiliários e fiagros, e diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do TRXF11 na sua carteira de investimentos e quanto é que você está esperando que ele venha pagar agora no final do semestre em rendimentos para quem é cotista. Não se esquece também de conferir na descrição material muito bom, tanto para quem já investe em fundos imobiliários ou ações, ou para quem está querendo começar a investir. Tem material da Suno, material do pessoal do Dica de Hoje, tem um e-book do meu amigo Alex Silva, os primeiros passos para investir, material muito bom para quem quer estudar e aprender tudo sobre investimento e tomar as melhores decisões para a sua carteira de investimentos. Sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos direto aqui olhar alguns indicadores do fundo imobiliário TRXF11. Depois a gente vai entrar no relatório para ver algumas informações mais aprofundadas sobre esse fundo. TRXF11, que é o fundo imobiliário da TRX ou TRX Real Estate, nesse momento está sendo cotado aqui, como vocês podem observar, a R$ 109,20, é o preço da cota dele hoje. Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 9,94%, que é um dividend yield bem bacana para fundo de tijolo, bem alto, né? Ele é um fundo que tem uma alavancagem, então naturalmente fundos alavancados, quando é uma alavancagem bem feita, acabam gerando valor para o cotista, acabam trazendo um dividendo um pouco mais alto para os cotistas. No último ano esse fundo subiu um pouquinho, chegou a ser cotado aqui a R$ 101,00, hoje ele está aqui na casa dos R$ 109,20 e chegou a ser cotado a mais de R$ 114,00. Se a gente der uma olhada em alguns indicadores como o valor patrimonial do fundo hoje, o valor patrimonial é de R$ 103,83, então ele dá um pouco acima disso, né? Então isso dá um PVP de 1,05. PVP que diz pra gente se o fundo está sendo negociado no valor justo dele quando é 1, acima desse valor justo, quando está acima de 1, no caso aqui é 1,05, indica que está com 5% de ágio, e se tiver abaixo de 1, a gente diz que ele está sendo cotado com um pouco de desconto ou deságio. Então nesse momento o TRXF está bem acima do que ele realmente deveria estar valendo, né? O fundo hoje conta com 117.516 cotistas, tem uma liquidez monstra de mais de 5 bilhões de reais em negociações todos os dias, liquidez que é a facilidade com que você tem de comprar ou vender cotas de um ativo na bolsa de valores. Então a gente vê que para fundo imobiliário acima de 1 milhão já é considerado uma boa liquidez, e o TRXF tem mais de 5 bilhões de reais em liquidez diária. A participação dele no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários que nós temos hoje, é de 1,50%. Ele entregou 90 centavos em dividendos no último mês, e na verdade já vem entregando isso já faz algum tempo, como nós podemos ver aqui no gráfico de dividendos. Ele vem entregando do início do ano 85 centavos, e de junho para lá, para frente, né, veio entregando 90 centavos, aumentou um pouquinho o rendimento até hoje, só que ele está com uma coisinha ali, uma gordurinha para queimar agora no final do semestre, que nós vamos conferir aqui no relatório gerencial do TRXF11. Como podemos ver, algumas informações básicas do fundo aqui para começar. Ó. O fundo teve início aqui em 2019, no finalzinho ali de 2019, quando estavam os fundos imobiliários no auge, né, subindo pra caramba. Depois veio a pandemia e jogou todo mundo para baixo. O fundo cobra uma taxa de administração de 1% sobre o valor de mercado do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação a IPCA mais 6. O fundo hoje não conta com nenhuma vacância, tem um valor patrimonial ou tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 300 milhões. A gestão desse fundo é bem ativa, e aqui mostra alguns destaques: assinatura de acordo para a venda de centro de distribuição Pão de Açúcar e Loja Açaí. Então a gestão vem trabalhando muito para fazer um giro da carteira, né, vender alguns ativos da carteira e gerar bastante lucro aqui para quem é cotista. Passaram também pela nona emissão, aqui tem informações de encerramentos da nona emissão, fala um pouco aqui também da distribuição do dividendo, que foi de 90 centavos, que dá um dividend yield anualizado de 9,93% sobre a cota de mercado no fechamento, que foi de R$ 108,72. E aqui alguns números interessantes desse fundo. O fundo hoje tem uma ABL, ou uma área bruta locável, de 514, um pouco mais de 514 mil metros quadrados. Tem 50 imóveis nesse momento, né, nesse último relatório que a gente pode ver aqui, ó. E esses 50 imóveis, ou o portfólio, né, está distribuído em 14 estados. Bem interessante a diversificação por estado, bem bacana. E aqui vem alguns comentários do gestor falando um pouco sobre o fundo, falando um pouco sobre o cenário macro e tal, bastante coisa interessante aqui, e algumas informações sobre o TRXF aqui também, o gestor falando, né?
falando sobre o número de investidores, falando aqui também sobre valores de vendas de ativos que eles realizaram, que tem bastante lucro aqui para distribuir futuramente para os cotistas, vendas todas parceladas, né? Bem interessante, cara. Teve venda aqui que gerou um lucro de 1,32 por cota para quem é cotista, que não vai ser entregue agora, né? Isso aqui ainda está em negociação. Com relação à demonstração de resultados do fundo, se liga só que o fundo teve uma receita de 21 milhões, receita imobiliária, rendimentos imobiliários de 3 milhões, então o total de receitas do fundo foi de 25 milhões, como a gente pode acompanhar aqui, o total de receita do fundo 25 milhões, o total de despesas, como despesas operacionais e despesas financeiras, que são aquelas despesas com as securitizações, né, com os recebíveis para aquisição dos imóveis que eles têm. Aqui são as despesas financeiras e o total de despesa ficou em 4 milhões e 400 mil reais. E o resultado operacional, tirando esses 4 milhões de despesa, né, ficou em 20 milhões ou um resultado de 1,55 por cota nesse último mês de novembro. Né? Foi distribuído aqui 90 centavos por cota e ainda teve uma reserva, rendimento acumulado por cota de 94 centavos. Então eles ainda têm 94 centavos. Pode ser que esse fundo entregue aí na casa de 1,80, 1,75 aí no final do semestre, aqui do mês de dezembro, né, que vai ser entregue em janeiro, referente ao resultado de dezembro. Cara, bem bacana, vai ser um resultado bem robusto que eles vão entregar aí, né? Fora mês que vem, o ano que vem também, que ele já tem bastante coisa aí para trazer para quem é cotista, bastante resultado também com essas vendas que estão fazendo. Falando da diversificação da carteira aqui do TRXF11, o que é que a gente consegue observar aqui? Esse fundo, hoje é composto aqui, 1% por cota de fundo imobiliário, 64% do portfólio dele está alocado em imóveis, TRXB11, 25%, se eu não me engano esse fundo aqui é um ativo da própria TRX que eles fizeram para comprar imóveis de uma loja, agora eu não vou lembrar o nome, mas o Lucas Fis sempre fala isso daqui, é porque eu esqueci agora, mas eu vou procurar aqui e vou deixar na tela escrito para vocês aí. 8,4% do patrimônio do fundo está alocado aqui em renda fixa e 0,6% em CRIs. Os imóveis do fundo são 5,17% do segmento de logística e 94,83% imóveis de varejo. Então praticamente 100% varejo que o fundo, né, o TRXF. Com relação aos segmentos dos inquilinos do TRXF hoje, 33,32% dos inquilinos são do segmento de varejo, casa e construção 11,92%, atacadista 54,76% e com relação ao tipos de contrato 97,43% são contratos atípicos ou contratos de maior duração, longa duração e maiores multas, né, para uma quebra de contrato, uma rescisão de contrato, né? E contratos típicos 2,5% basicamente. E aqui a diversificação da receita do fundo por inquilino, cara, se liga só que eles são bem concentrados aqui, 52% da receita vem do açaí, pão de açúcar com 20%, só aqui tem mais de 70% da receita do fundo. O Grupo Mateus 8,3% responsável pela receita do fundo, Leroy Merlin hoje 5,75%, porém já saiu um fato relevante ali que estão para construir um novo ativo voltado para Leroy Merlin, para essa empresa que vai aumentar a posição dela aqui na receita do aluguel do fundo, diversificando um pouco mais, né? Obra Max, responsável por 6% da receita do fundo, Extra 3,38% e o restante aqui, e mais um pedacinho aqui, 2,5%. E aqui a gente consegue ver a questão dos imóveis que eu falei, que estão dentro do TRXB11, alguns imóveis aqui do Pão de Açúcar, açaí também, então bem interessante. Esse fundo imobiliário foi criado para adquirir esses imóveis e o TRXF tem todas as cotas desse fundo aqui, TRXB11. Então aqui a gente consegue ver a diversificação da ABL do fundo por inquilino, bem interessante, né? E a diversificação da receita por estado, como nós falamos, né? 14 estados, e aqui tem cada um dos estados com a porcentagem que cada um representa. A gente pode ver que a grande maioria aqui está em São Paulo, né? A maioria dos fundos imobiliários tem a maior parte da sua receita aqui, ou dos seus imóveis, né? Em São Paulo, porque é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina, então basicamente tudo é focado aqui. Olhando um pouco do vencimento dos contratos, o prazo médio ainda contratual que o fundo tem é de 14,48 anos, um pouco, 5% aqui vencendo aqui em 2030, 51% dos contratos vencendo em 2035, mais 2% vencendo em 2036 e o restante só vencendo a partir de 2041. Então a duração dos contratos aqui é bem grande mesmo, a gente pode ver que são contratos de duração longuíssima mesmo. E aqui os meses de reajuste desses contratos. 5% são reajustados em janeiro, 2% em abril, 6% em maio. O grosso aqui, a maioria mesmo, é reajustado em julho
e novembro, onde ocorrem os maiores reajustes, né, maior porcentagem, e todos reajustados aqui pelo IPCA. E, se eu não me engano, é pela variação positiva do IPCA, né? E aqui a gente consegue ver a questão do TRXB11. Olha só, se liga só que está aqui no relatório. Imóveis adquiridos na operação de aquisição das lojas com o GPA em 2020. 3 lojas Pão de Açúcar e 13 lojas do Açaí, que foram adquiridas aqui através do fundo imobiliário TRXB11, e o TRXF11 é o cabeça, vamos dizer assim, né, por trás do TRXB11. Então é tudo do TRXF. Mas para baixo a gente tem informações e imagens de alguns desses imóveis, ó, como locatário, endereço, ABL, tipo de contrato, vencimento. Então tem tudo aqui embaixo para quem quiser dar uma olhada e conferir algumas informações mais aprofundadas aqui com relação a cada um dos imóveis separadamente. Bem bacana, cara. Relatório muito bom, muito bacana mesmo o relatório do TRXF. E vamos lá, né? Quem tem cota desse fundo já deve estar esperando o fechamento do semestre para receber aquela pancadazinha que sempre vem nos finais de semestre aí, tanto do TRXF, que acontece também com a galera que investe no HGLG. Então são fundos que geralmente conseguem entregar um rendimento maior nos fechamentos de semestre. Então quem está aguardando já o rendimento mais alto aí no fechamento do semestre do TRXF11, deixa aí nos comentários e diz quanto é que vocês acham também que ele vai conseguir pagar aí no fechamento desse ano de 2023. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!